E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos embora com o podcast hoje para a gente falar de Brasileirão, vamos falar um pouquinho de Euro, passa pelos resultados da Copa América, né? O Brasil estreia hoje, finalmente. Aí na tela para vocês o lance polêmico da rodada, né? Cada rodada tem um lance polêmico. E esse foi o lance do momento, né? O lance do momento. Aí a gente não vai ficar destrinchando o lance, né? A gente fica nessa de, cara, arbitragem vai errar para todo mundo, né? Um dia você ganha, no outro dia você perde. A gente normalmente deixa para os torcedores, né? Um lado vai falar choro de perdedor, o outro lado vai falar, ganhou com um pênalti, né? Um pênalti mandrake, enfim. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Vamos passar pela agenda esportiva inicialmente, tá? Brincadeiras à parte, né? Obviamente a gente, né, sempre tenta levar, a gente sempre tenta levar tudo com bom humor, né? A gente tenta levar tudo com bom humor, na medida do possível. Começando pelos resultados de sexta-feira, né? Peru empatou com Chile, Eurocopa, Eslováquia 1, Ucrânia 2, Polônia 1, Áustria 3, Holanda e França 0-0. Jogo bom, tá? Jogo... Aliás, tô falando de jogo bom pelo tamanho das camisas. Me decepcionou um pouco, confesso a vocês. Mas enfim. Sábado, Campeonato Brasileiro. Tivemos Criciúma vencendo o Botafogo. Criciúma sai na frente, o Botafogo empata. Belo gol do Botafogo, né? E aí o Criciúma vai lá, faz o gol da vitória. O Botafogo perde a chance mais uma vez de dormir naquela altura, né? No sábado. De dormir na liderança do campeonato. O Grêmio perdeu mais uma, perdeu para o Internacional. Teve boas chances o Grêmio até boas chances não, né? Teve uma boa, grande chance, né? Boa não, uma excelente chance, perdeu e foi punido, né? Acabou tomando o gol do Inter, Cuiabá 0, Atlético Goianiense 0. Esse talvez um dos jogos que vão ser mais comentados, né? Muito parecido, o placar muito parecido não. O placar exatamente igual, né, ao jogo do Bahia, mas cara, assim, vai ser muito comentado, né? Esse jogo vai ser muito comentado pela forma como aconteceu a virada e pelo momento do São Paulo, né? Momento do São Paulo. Era um jogo que o São Paulo chegava com um certo grau de favoritismo. Ah, mas o jogo em Rio de Janeiro, São Januário. Cara, assim, o Vasco estava na zona do rebaixamento até então. O professor tinha sido demitido, todos os problemas envolvendo a SAF, né? A gestão da SAF. E o São Paulo vinha no momento de baixa, né, no momento de. Saiu de um ciclo de invencibilidade para um ciclo de jogos sem vencer, né? E agora mais um jogo sem vencer e dessa vez uma derrota muito expressiva, uma derrota muito significativa. É óbvio, a gente sempre contextualiza a questão dos desfalques das equipes e o São Paulo não foi diferente, teve os seus desfalques, teve os seus problemas, mas o que chama atenção é a forma como isso aconteceu. É porque o São Paulo sai na frente, belíssimo gol, e o Vasco constrói a sua virada de uma forma muito natural, né? De um time que estava buscando, e o primeiro gol do Vasco sai até meio assim no bate-rebate, né? No desespero, porque. Ixi, gente, peraí, deixa eu dar uma tossida aqui. Perdão. O primeiro gol do Vasco sai num bate-rebate, né? Meio que ele no desespero, porque a fase do time é tão ruim, né? É tão ruim que o primeiro gol só poderia sair da forma como saiu. E quando sai o gol, sai a zica, aparece. E o time consegue encontrar os seus caminhos, desenvolver o seu jogo. Curiosamente, né? Assim, é engraçado porque a gente sempre fala assim, cara, com o treinador tava ruim, e aí o treinador cai, o time de repente vira, né? E é curioso, assim, porque é mais o que chama mais atenção é a postura. Eu acho que assim, esse jogo, esse jogo entre Vasco e São Paulo, não foi muito o jogo da tática, da técnica, né? Foi um jogo da vontade, foi um jogo da postura. E a gente viu de um lado um time com muita vontade de vencer, e o outro lado um time que tava em modo, pô, empatezinho aqui tá bom. Empatezinho aqui tá bom. Goleiro fazendo cera, jogadores voltando a bola pro campo de defesa o tempo inteiro. E do outro lado, um time que foi para cima, cara. Não tem outra opção. Qual a opção? É ir para cima, é buscar, né? Tem que vencer.
e venceu bem, né? São muitas reflexões que o torcedor do São Paulo vai ter, os torcedores e a gestão São Paulina, né? Tricolor vão ter aí pela frente, porque parece que a fórmula, né? A fórmula mágica da chegada do Zubeldia acabou, né? E essa fórmula mágica é aquela velha história, é o fato novo, é o fato novo. Vem um treinador, ele dá uma chacoalhada, né? Dá um fato novo. Tem muitos jogadores querendo mostrar serviço, muitos jogadores com vontade de se provar. E a partir do momento em que o técnico tem que consolidar o seu trabalho, que aí começa a se tornar um trabalho autoral, aí a gente começa a ver uma série de problemas, né? E não que o Zubeldia seja limitado, não que o antes do Zubeldia, o Carpini era limitado. O Dorival passou por esses momentos de baixa também. Ou não? O Dorival teve um início espetacular, onde ele pegou a continuidade do trabalho do Rogério, e naquela altura ele elogiou muito o trabalho do Rogério Ceni, para o torcedor que não se recorda. Ele teve um momento, né, de uma sequência fantástica, inclusive superada pelo Zubeldia, e depois iniciou-se um período de irregularidade, onde começa-se um trabalho autoral, o que é natural, né? É natural de qualquer ciclo. A partir do momento que o Carpini chega, vence a Supercopa do Brasil, quebra o tabu na Arena Corinthians, na Neoquímica Arena, e aí ele se vê numa situação de, poxa, agora eu começo um trabalho autoral. A mesma coisa, se bem que o Carpini teve um tempo de trabalho, sim, teve pré-temporada, né? Mas aí não dá para meio que colocar, mas eu coloco nesse pacote. Aí chega o Zubeldia na mesma onda. Então você vê que todos os treinadores chegam na mesma onda. Qual que é o problema, né? Treinador, pro treinador e para a gestão São Paulino entender. Eu acho que assim, mais que o treinador, é a gestão do São Paulo. Está sendo cobrado de forma correta? Existe cobrança profissional? Porque, como eu digo aqui, eu sempre falo aqui, eu gosto de ouvir os influenciadores, né? De todas as camisas. Eu gosto de ouvir os influenciadores. E, cara, o que a gente ouve é que São Paulo me parece um clube sem cobrança. Eu não sei dizer isso. Eu não sei dizer isso. Não tô lá. Eu não tô nos bastidores. Eu não sei, né? Mas o que a gente ouve é que, cara, não tem cobrança quando o clube, quando acontece em situações como aconteceu agora, agora não, como vem acontecendo sucessivamente, né? Que deu certo com o Dorival, mas não deu certo com o Carpini, não deu certo com o Rogério, e teve tempo de trabalho, o Rogério. Não deu certo agora com o Zubeldia, né? A gente ouve que, cara, chega um momento que quando, né, atinge o trabalho atinge uma certa maturidade e de repente existe a necessidade de cobrar mais. Eu não sei, gente. Eu não estou falando aqui que os jogadores são descompromissados. Agora, que é muito estranho. Né? O Dorival foi o único que conseguiu passar por essa fase. É engraçado, sim. É curioso, né, a gente observar isso. Enfim, 4-1. Vasco sai da zona de rebaixamento. O São Paulo fica com muitos dilemas aí pela frente, né? Eu acho que a gestão São Paulina fica com muitos dilemas do que tem que ser feito. Equador 1, Copa América agora de jogos de sábado. Equador 1, Venezuela 2, México 1, Jamaica 0, a Euro, Geórgia 1, República Tcheca 1, Turquia 0. Cara, esse jogo foi surpreendente, né? Porque a gente viu a Turquia vencer a Geórgia, foi um jogo muito agitado, foi um jogo muito interessante, diga-se de passagem. E eu me arrisco a dizer que foi talvez um dos jogos mais legais da Euro. Não tecnicamente falando, né? Mas assim, cara, times o tempo inteiro se agredindo, indo pra cima, buscando gol, não freando, não tirando o pé em nenhum momento. Foi um dos jogos mais divertidos da Euro, né? Turquia e Geórgia. E aí a gente vai para esse jogo, mas, cara, vai ser um jogo difícil para Portugal. Portugal tornou o jogo fácil, hein? Inclusive com direito a gol contra bizarro da Turquia. Mas assim, uma das bizarrices. Talvez seja a maior bizarrice da Eurocopa. Eu acho que vai ser a maior bizarrice dessa edição de Euro. O gol contra da Turquia, né? Bélgica 2, Romênia 0, um jogo tranquilo para a Bélgica. A Bélgica se mostrando aí, deixando o cartão de visita. Finalmente, né? Tava na hora, mas veio. Até quando sai um gol, a confiança vem, né? Quando sai o gol, até o De Bruyne fez gol, né? É fogo, hein? Uma equipe com tantos jogadores decisivos, mas na seleção ninguém decide, né? Precisa sair um gol para sair a zica e os caras decidirem que vão jogar bola, né? Vão jogar mais do que eles podem, né? Que a gente sabe que podem. Domingo, Campeonato Brasileiro aqui parecido com
o jogo do Vasco, né? O Bahia 4, Cruzeiro 1, Cruzeiro sai na frente, né? E o Bahia constrói a sua virada de uma forma muito natural, né? Muito natural, fica no topo da tabela. Fluminense 0, Flamengo 1. O jogo da discórdia, né? O jogo, cara, assim, esse jogo a gente viu no Fluminense vários problemas que eu venho falando desde o início da temporada na Libertadores. Os erros de saída de bola, erros bizonhos, erros crassos, erros juvenis, e o Fluminense continua insistindo nesse erro. Ah, é a forma do Fluminense jogar. Eu entendo que é a forma do Fluminense jogar. Mas se é uma coisa que está acontecendo desde o início da temporada, então já não é mais a forma do Fluminense jogar. Ou não, ou eu tô ficando maluco. Saída de bola com a bola nos pés, sem chutão, é a forma, é o DNA da equipe. Ok, é o DNA da equipe. Se você sabe fazer isso bem, é o DNA da sua equipe. Agora, se você está fazendo isso desde o início da temporada, nós estamos em junho. Nós estamos em junho. A equipe não acertou essa saída de bola, que fazia muito bem ano passado. Que fez muito bem, inclusive, contra o Manchester City. A equipe do Fluminense jogou muito bem o primeiro tempo contra o Manchester City. Saída de bola, o torcedor ficava. Eu assistindo o jogo, eu ficava. Pô, os caras vão sair com a bola assim contra o Manchester City e funcionou. Contra o Manchester. Agora não funcionou essa temporada inteira. Não funciona. Então aí você vai me dizer, pô, é o DNA do Fluminense. Não é mais. Porque o time não tem mais capacidade técnica para isso. Não sei por quê. O time não tem capacidade técnica. E insistiu no erro. Tomou o gol? Não tomou o gol. Mas a bola pune. A bola pune. E aí a gente vai entrar na polêmica, né? Do pênalti. A gente vai entrar na polêmica do pênalti. Daqui a pouco a gente vai passar pela notícia esportiva, daqui a pouco a gente chega lá. O Flamengo vai lá, faz o gol, o Pedro chuta no meio do gol, né? Quase defendido. Mas enfim, 1-0 Flamengo, jogou muito mais bola, foi muito mais contundente. Perdão, gente, mesmo com todos os problemas. Deu polêmica, né? O Tite deixou a crítica, o Marcos Braz deixou a crítica também. Fato é que a partida ficou escancarado a diferença das duas equipes. Escancarado, né? E ilustrou muito bem porque o Flamengo é o líder do campeonato e porque o Fluminense é o lanterna do campeonato. Não adianta reclamar. Não adianta reclamar. Ah, a gente pode falar da arbitragem. Ah, poderia ter acabado no empate. Ah, ter o pênalti do Davi Luiz. Aí não dá pra gente entrar no campo do si. Aí eu não vou muretar, eu vou deixar minha opinião sobre o pênalti. Pra mim foi bizarro, tá? Pra mim foi bizarro. Agora você vai me falar que o Flamengo não mereceu vencer? O Flamengo mereceu vencer. O Fluminense errou muito. E por uma sorte do destino, o Fluminense não tomou gol com a bola rolando, né? Por uma sorte ou por um acaso do destino. Ou por uma desconcentração do Flamengo. Enfim, gente, ó, o Flamengo mereceu vencer. E não adianta a gente ficar aqui tentando construir narrativas, né? Ou tentando construir possibilidades, né? Condicionantes. O Flamengo foi melhor. O Fluminense não jogou bola. O Fluminense desaprendeu a jogar bola. Eu não sei o que acontece, né? Eu estou falando aqui de um jogo contra o Manchester City. Não foi no começo do ano, né? Foi no ano passado, foi final do ano passado. Nós estamos que não faz, cara, assim, não faz muito tempo. O Fluminense fez um jogo muito digno, apesar, né? Depois do segundo tempo não teve como, o físico pesou mesmo. Mas o Fluminense fez um belíssimo jogo contra o Manchester City. E aí inicia essa temporada e tudo foi por água abaixo, né? Então o que que acontece? São reflexões, é assim, é a mesma coisa que eu tô falando do São Paulo. Pô, o trabalho do Zubeldia é uma porcaria? O trabalho do Diniz é uma porcaria? Tem problemas. Não dá pra negar que tem problemas no trabalho do Diniz. Eu falei sobre isso da última vez que a gente falou de Fluminense. Assim, o time que tá na zona do rebaixamento, você vai falar que não tem problema no trabalho do técnico? Aí é uma loucura, né? Aí é uma loucura. Existe um problema. E existe um problema sério. Mas não é só isso. Não é só isso. Este trabalho, né, questão de 6 meses. É uma questão de 6 meses. Um trabalho campeão da Libertadores não se acaba em 6 meses. Né? Não se acaba em 6 meses. Então, por isso que eu tô falando. Existe erro no trabalho de Diniz?
Certamente tem. Às vezes de reconhecer que o time está limitado, então eu preciso mudar a forma de jogar. Às vezes de reconhecer que o time mentalmente não está bem, que o time fisicamente não está bem, que o time de repente está soberbo. É o trabalho dele reconhecer isso. Ele é o treinador. Ele está, não adianta ele depois vir chamar o jogador de perninha, de mascaradinho, não. Ele tem que detectar, ele tem que ver, porque ele está no dia a dia, ele está no corre do dia a dia, e de entender que, assim, com esse jogador eu posso contar, com esse eu não posso contar, com esse eu posso até contar. Mas ele não está preparado mais para jogar do jeito que eu quero. Então nós precisamos mudar o jeito de jogar, né? Esse é um problema que foi recorrente na carreira do Diniz, na minha opinião. E me parece que, cara, se o ano passado a gente viu muitos jogos do Fluminense jogar retrancado. E eu falei, cara, o Diniz mudou. O Diniz entendeu que, para assim, uma temporada muito longa e para uma limitação de elenco, em detrimento do calendário, ele entendeu que existem formas e formas de jogar. Isso aqui é horroroso, não condiz. Meus olhos sangram ao ver o time jogando desse jeito. Mas é o que tem que ser feito. O trabalho sujo precisa ser feito. E essa temporada parece que o Diniz, cara, desfez tudo aquilo que ele fez no ano passado. De cara, assim, o time tá assim, o time tá uma tiriça, não dá para jogar assim. Eu preciso jogar de outro jeito. Ah, vai ser feio, o torcedor não vai gostar, meus olhos vão sangrar, meu ouvido vai doer, mas nós vamos pontuar. E parece que isso, parece que este caminho, essa fórmula não me parece, tá? Não dá para cravar, gente. Eu não posso ficar aqui cravando. Às vezes o Diniz está treinando isso também. Não tá funcionando? Vamos ser retranqueiro. Então, às vezes ele tá treinando isso. Mas a gente não sabe, né? Por isso que aqui não dá para eu cravar, não dá para eu dizer o que é, o que não é. Agora, o que parece, né? O que transparece, e o Diniz já falou sobre isso, é que o título da Libertadores subiu a cabeça. O Mundial subiu a cabeça de ter feito um jogo muito competente contra o Manchester City. E agora? Agora é hora de trabalhar. A temporada tá correndo, a temporada tá rolando, né? Atlético Paranaense 1, Corinthians 1, Corinthians com o Donelli, né? Com o goleiro Donelli. Acho que o Carlos Miguel não joga mais o Corinthians, né? Atlético está na frente, toma o empate, o Cuca deixou o cargo à disposição, né? Muito fácil também, Cuca, né? Ó, desculpa aí, todo respeito ao técnico que é o Cuca, ele é um super campeão. Ele é um super campeão. É indiscutível você falar de Cuca. A carreira do Cuca, não estou falando do Cuca como pessoa, né, do que ele fez como pessoa. Eu tô falando a carreira esportiva do Cuca como treinador. Não vou nem falar como atleta, como treinador. É indiscutível. Agora, ganhou título, sai da equipe. Estava no topo da tabela, engatou uma sequência de empates, de maus resultados. Meu cargo está à disposição. É muito fácil, né? É muito fácil, cara, assim, na hora que o time mais precisa, que o torcedor precisa de um comandante que vai bater no peito e vai chamar a responsabilidade, meu cargo está à disposição. Pô, tô saindo, né? Não vou discutir os problemas familiares que o Cuca teve, qualquer coisa que aconteceu, por que eles deixou alguns trabalhos vitoriosos. Eu não vou entrar nesse nível. O fato é que é um negócio crônico, né? A gente fala pelo histórico. Eu tô falando como um profissional Cuca. Se ele teve problemas de família ou não, aí eu não sei. A gente respeita se teve. Agora eu tô falando profissional Cuca. Campeão com o Galo. Tchau. Sai o campeão. Campeão com o Palmeiras. Tchau. Sai o campeão. Aí volta pro Galo. Trabalho ruim. Volta pro Palmeiras. Trabalho ruim. Atlético Mineiro. Atlético Paranaense. Começou bem. Engatou sequência ruim. Meu cargo tá à disposição. Assim é muito fácil, né? Quando a maré tá boa, a coisa tá funcionando, a gente fica até ser campeão. Depois que a gente é campeão, a gente sai, né? Pra não virar vilão. Estamos vencendo, equipe estruturada, legal, sequência ruim. Ó, meu cargo tá aqui, tá? Tá na mesa. Pô, gente, né? Vamos combinar, né? Acho que já deu, né? Acho que já deu, assim. Não tô falando que o Cuca tem que se aposentar, mas se esse for o caminho que ele vai trilhar, acho que tá na hora dele dar tchau pro futebol, não? Porque é muito fácil ser treinador assim, né? De novo, ele construiu o nome dele, a carreira dele,
em virtude de muita competência e de muito trabalho, né? Só que agora, sou estrelinha. Aí não, né, gente? Pô, aí não tem como você. Aí você começa a perder o respeito. Esse que é o ponto. Você começa. A capacidade técnica, profissional, isso eu nunca vou discutir. Agora você começa a perder o respeito como profissional. Poxa, não é um profissional confiável, né? Atlético Mineiro 1, Fortaleza 1. Vamos agilizar aqui. Estamos com 20 minutos. Precisamos agilizar. Estados Unidos 2, Bolívia 0, Paraguai 3, Panamá 1, Suíça 1, Alemanha 1. Terceira rodada, né, do grupo da Alemanha, definidos aí já os classificados. Escócia 0, Hungria 1, cara. Um gol no último minuto de jogo. No último, a Escócia segurou o jogo inteiro e no último minuto tomou o gol. Foi punido, né? Foi punido, tava jogando meio, né, na questão física. A Escócia estava contando com o empate, ficar no terceiro lugar. É estranho, né? Porque a Escócia, com a pontuação, muito provavelmente não se classificaria como um dos melhores terceiro colocados. Então tava bizarro, né? Você vê uma Escócia que tava ok com o jogo, com o empate. Merecido, tá? Merecido, com todo o respeito. Você que é torcedor escocês, peço perdão, mas é muito pouco, né? É muita falta de ambição. Você tá fazendo 2 pontos, né? Deixa eu só confirmar, a Escócia estava fazendo 2 pontos e estava ok com aquele resultado. Não se classificaria com o melhor terceiro, com um dos melhores terceiros colocados, né? Que vão aí para as oitavas, pro mata da Euro. E estava aceitando, e estava legal, né? 2 pontos, terceiro colocado, e estava legal. Não era possível, gente. O futebol pune, né? O futebol pune. E a Hungria foi lá e fez o seu gol. Tava tentando, tava insistindo, buscou, lutou. No último lance, conseguiu o resultado. E a Escócia tava no ataque, né? A Escócia tava no ataque, tomou um contra-ataque flash e o gol saiu, né? A Suíça tava vencendo a Alemanha, acabou tomando empate, né? Tava fechando aí. A Alemanha é super favorita, a Suíça tava vencendo, hein? A Suíça tava vencendo, hein? Vamos pegar aqui a tabela da Euro, já que a gente já tava falando de Euro, a gente finaliza com o Campeonato Brasileiro, né? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. A Suíça tava terminando como líder do grupo, hein? Mas tá aqui, a Alemanha e Suíça, a Hungria agora observa, fica apenas como observadora, para ver o que vai acontecer. A classificação pode acontecer, eu acho difícil, mas ela pode acontecer. A Hungria perdeu os 2 primeiros jogos, venceu a Escócia. Por isso que eu tava falando, a Escócia tava fazendo 2 pontos. E tava achando que tava legal, né? E pelo jogo que tava fazendo. Pelo jogo que tava fazendo. Tava achando que tava legal, né? A gente vai acompanhar, né, o fechamento, né, até a terceira rodada dos outros grupos para ver os classificados. E a gente vai trazendo aqui rodada após rodada. Copa América tá aqui, né? Os estreantes, né? Já a Argentina venceu, a gente já falou aqui. Mas apenas a primeira rodada, não tem muito o que a gente falar. A gente fica de olho no jogo do Brasil, vai ser hoje em Los Angeles, no belíssimo estádio, né? SoFi Stadium, uma maravilha da arquitetura moderna. Simplesmente absurdo aquele estádio, o entorno do estádio é surreal, tá? É surreal. Vamos embora. Campeonato Brasileiro, a gente vai trazer aqui, a gente sempre traz, né, o viralizou do GE, e aqui traz um compilado, né, de alguns acontecimentos da rodada, né? Vamos pegar aqui, peraí, gente. Deixa eu ajustar o zoom na tela. Mais um pouquinho de zoom. Mais um pouquinho de zoom, tá bom. Vamos lá, vai. O lance aqui da penalidade, né? Pênalti no Fla-Flu. E o pênalti do Calegari, né? Pênalti do Calegari. Jogada ombro a ombro. Eles se trombam. Ah, não posso rodar, né, gente? Deixa eu tirar, vai. Eles se trombam. O Calegari cai. As pernas se enroscam. O Bruno Henrique cai. E o árbitro marca pênalti, né? O árbitro marca pênalti. O árbitro de vídeo não chamou. Não chamou, né? E já falei aqui, né? Já falei aqui, eu não vou muretar. Pra mim não foi pênalti, né? Não foi pênalti porque foi ao contato no ombro
o Calegari cai. Ah, você pode, pô, ele levantou a perna um pouquinho mais do que deveria. Talvez, talvez. Não sou aqui um especialista em biomecânica como os árbitros, né? Eles analisam a intenção, né? Ah, não, aqui já tá em movimento. Eles são especialistas em biomecânica. E quando você vai ver o lance, você não entende nada, né? Não entende P nenhuma de biomecânica do movimento, né? Que os caras acham que os caras correndo, né? Em nível profissional, eles são robôs, né? Então, assim, ah, isso aqui, movimento antinatural, né? Os caras não têm a mínima noção, né? Também eles são destrambelhados, né? Com todo respeito. Os caras destrambelhados, não sabem nem correr, né? Não sabem nem se posicionar em campo. Isso que é um profissional, né? Vai entender de biomecânica do movimento, né? Eu que sou muito leigo, entendo muito mais, pelo menos, né? Muito mais, porque pelo menos eu vejo os lances polêmicos e eu tento replicar eu mesmo, né? Eu me mexo ali e falo, cara, isso aqui é um movimento natural do corpo, né? Ah, não, isso aqui já não é. Tem outros lances, por exemplo, mão dentro da área. Pô, a gente vê tantos zagueiros com a mão para trás, por que outros não fazem? Poderiam, para evitar polêmica. A gente entra naquela interpretação de, pô, foi pênalti mesmo? Pô, não foi intencional, mas tem tanto cara que fica com a mão para trás, poderia ter tido essa sagacidade, né? A gente entra nesse campo às vezes, né? Agora, esse lance aqui, o Calegari levantou um pouquinho mais a perna. Levantou, mas quando ele já estava caindo depois da trombada, as pernas já estavam enroscadas. As pernas já estavam enroscadas. Quando ele já está em queda, as pernas já estão enroscadas. O contato ele já está acontecendo. Então, por isso que para mim não foi pênalti. Mas eu não vou entrar nessa polêmica, né? Porque aí, pô, o torcedor rubro-negro vai falar, pô, e o pênalti do Ganso no Davi Luiz? Foi pênalti para mim. Foi pênalti. Esse aqui não foi pênalti para mim. Mas aquele foi. E aí, né? E aí? Um por um anula? Erro por erro anula? Já falei, cara, assim, ó. E isso aqui, PC Oliveira, com todo respeito, eu acho que isso aqui não agrega, né? Isso aqui não agrega. O PC Oliveira concordou com a marcação do pênalti. Isso não agrega. Porque um profissional que avalia o lance depois com calma, com várias, assim, com um tempo para analisar, ele corrobora. O que a gente pode pensar é apenas que é um corporativismo, né? O cara não quer, criticar o amigo, né? Enfim, não sei se é, mas a impressão que passa é essa, porque o lance é bizarro, gente. O lance é bizarro. E o PC Oliveira, com todo respeito, também não entende nada de biomecânica do movimento. Ele dizer que isso foi pênalti, né? Desculpa, gente, assim, pô, volto a repetir. O pênalti do lance do Davi Luiz é escandaloso, na minha opinião. É escandaloso. Antes que o torcedor do Flamengo fique bravo comigo. Não, aquele foi escandaloso. Agora, esse aqui foi escandaloso para mim porque não foi. E aí você ter profissionais que deveriam ser especialistas corroborar com essa decisão. Cara, assim, é bizarro. Né? Assim, a gente vai ter uma melhora na arbitragem? Não. Não porque quem deveria, né? Quem deveria auditar, que poderia auditar, né? Trabalha no lado da imprensa esportiva e poderia auditar, esse cara, ele concorda com o que está errado. Né? Então, assim, o nosso mundo está invertido, né? Os nossos valores, as nossas concepções do que é certo e errado estão invertidas. E aí você ouve diversos profissionais, ex-atletas, né? Que correram de fato dentro de campo, né? Que correram, não que o PC Oliveira não tenha corrido, mas ele correu como árbitro dentro de campo. Quando você vai analisar um lance como esse, você tem que ouvir quem correu de fato, né? Quem tomou a trombada, né? Quem tomou chutão na cara, né? Trombada de ombro, paulistinha, xingamento, cusparada, né? Quem sofreu com isso dentro do campo de fato, que são os jogadores, que são os ex-atletas, é quem você tem que ouvir. E para mim, eu não sei se eu ouvi outra opinião. Para mim foi unânime. Se algum ex-atleta falou que isso foi pênalti, eu peço por favor a você que está nos acompanhando que coloque, posta aí para mim. Eu gostaria de ouvir a opinião desse profissional, porque todo mundo que eu ouvi foi unânime. Foi unânime até agora, né? Tem muitos programas esportivos para acontecer, né? Mas enfim, Fernando Diniz ficou maluco. Não vou falar que isso condicionou o jogo, gente. Não vou falar, porque um pênalti não foi marcado e o Fluminense não jogou bola.
É isso que eu tô falando. Por isso que eu não vou entrar nesse mérito. Eu não ia entrar, mas agora eu já entrei, né? Mas enfim. É que o lance, pra mim foi escandaloso isso aqui, mas não foi marcado, né? Enfim, aí fica para torcedor. Fica pro torcedor, né? Aqui, ó, os rubro-negros vão falar, cara, né? Isso para mim foi escandaloso. Isso aqui deveria ter sido marcado, né? Agora, isso aqui vocês vão me desculpar, né? Isso aqui vocês vão me desculpar. Enfim, né? Enfim, vambora. Vamos seguir aqui, senão a gente vai ficar divagando, divagando. Ó, vou ficar vendo o Twitter, né? Peço perdão. Estevão, né? Final de semana saiu a notícia de que foi concretizada a venda do Estevão para o Chelsea, né? Pode ser em virtude dos bônus, das bonificações, se acontecerem, pode ser a maior negociação da história do futebol brasileiro, tá? Em virtude dos bônus, né? Da operação. Porque existe um valor que o Chelsea vai pagar e existe aí, né, outros gatilhos do contrato que vão aumentando, né? Vão se somando. E aí ficou aquela preocupação, pô, será que o Estevão vai ficar, né, meio avoado, né, meio distante, um pouco mais descompromissado, porque já foi vendido? Que nada, né? Que nada. Mais uma vez fez um dos gols da vitória do Palmeiras, fez jogadas espetaculares. O garoto é diferente, tá? O garoto é diferente. É impressionante que joga esse Estevão, né? Aqui, quando ele fez o gol dele, né? É impressionante o que joga o garoto Estevão, né? Aqui a comemoração dele, né? O pessoal da imprensa estrangeira já pegou aí. Dudu, a volta do Dudu, torcida gostou, apoiou, gritou Dudu Guerreiro, né? As pazes, agora tem que fazer as pazes, não adianta ficar com rusga, né? O Dudu é atleta do Palmeiras ainda. Não foi vendido, o Cruzeiro retirou a proposta, então o Dudu é atleta do Palmeiras. Enquanto for atleta do Palmeiras, ele precisa ser um protagonista. Ele precisa ter espaço, porque ele é um jogador diferente, né? Ele é um jogador diferente. Quando ele estava atuando, antes de se lesionar, já não participava mais em gols, tanto em gols, né? Contribuição em gols, mas participava em jogadas. Então é um atleta que, se voltar à boa forma, ele pode ser fundamental, não marcando gols, mas contribuindo com a equipe no ataque, chamando a marcação, dando assistência e voltando para marcar. Aqui o Verratti, Pablo Verratti, né, tá aqui, vitória do Vasco, enfim, tá, gente? Vou finalizar aqui esse podcast, que a gente já chegou em meia hora, estamos estourando, mas fica aí, né? Fica aí o convite para vocês acompanharem, né? O Viralizou do GE. E é isso, né? E aqui a figa da torcedora gremista, né? Enfim. Vamos lá, gente. Vamos lá. Tabela do Campeonato Brasileiro, só para a gente finalizar. E aí a gente encerra o podcast de hoje. Flamengo líder, 24 pontos. Palmeiras chegou à vice-liderança agora, 23 pontos. Engatou uma sequência impressionante de vitórias. Bahia na terceira colocação, segue no topo da tabela. O Botafogo com a derrota caiu um pouco. Aqui o Atlético empate também, G5, saiu do G4. Bragantino chega ao G6. Aí vem Inter, Cruzeiro, São Paulo, Atlético Mineiro, Fortaleza, Juventude, Criciúma, né? A gente falava, hein? Ó, pessoal aí na parte de baixo da tabela, tem equipes com jogos a menos e o Criciúma segue com 2 jogos a menos, tá? E tá bem. E tá bem, melhorou muito. Não tá salvo, mas tá bem. Né? Cuiabá aqui, Vasco, respira, dorme fora do Z4, né? Isso, acho que isso é o mais importante. Você dormir fora do Z4 te dá um pouquinho mais de tranquilidade. Não te dá paz. Não te dá paz, mas te dá um pouquinho mais de tranquilidade para trabalhar durante a semana. Aqui o Atlético Goianiense e o Z4, né? O Z4, vitória que perdeu do Bragantino. Corinthians empatou com o CAP, com o Atlético Paranaense, Grêmio e Fluminense. Ambos perderam na rodada. A sequência é bizarra de ruim, né? E a cada rodada que vai passando, aquilo que eu falei, né?
no podcast anterior, de que eu achava que tava com Vasco, Corinthians, Grêmio e Fluminense na época, né? E eu falei que achava que a sensação que eu estava é que daqueles quatro, dois iam ser rebaixados. E a cada rodada que passa, a gente fica com essa impressão ainda. Essa impressão fica mantida, né? Porque a gente não vê nada diferente. Especialmente quando a gente fala de Corinthians, Grêmio e Fluminense, a gente não vê nada de diferente. O Corinthians eu acho que ainda joga um pouquinho mais de bola, né? Tem os seus momentos. Yuri Alberto, às vezes faz uma coisa diferente. Tá passando por uma sequência de goleiros aí, né? O Donelli me parece que chegou para ficar, né? O Corinthians não precisa sair tão desesperadamente no mercado para um substituto para o Carlos Miguel. O Donelli parece que segurou a bronca. Então, assim, de todos, o Corinthians tem futebol para ficar no Z4? Tem, mas pelo menos não para ficar ali nas duas últimas posições. Ali tá com o Grêmio e Fluminense mesmo. E essas duas camisas não estão jogando nada. Eu acho que o Fluminense é o pior de todos mesmos. Muitos erros, muitos e muitos erros. E isso continua, né? Isso continua, isso se perpetua. É impressionante. É isso, gente, ó. Agenda de hoje, vamos trazer. Seleção brasileira tá aqui, só pra gente ver a verde e amarela, tá? Vamos ter Colômbia, Paraguai, Brasil e Costa Rica. Desculpa aqui o trava-língua. Albânia, Espanha, Croácia e Itália. Jogo bom, hein? Jogo bom. Duas equipes que gostam de ter, que são um pouco menos verticais, né? Dão aquela cadenciada no jogo. Vai ser interessante. Talvez seja um pouco chato, né? Um pouco monótono. Mas são duas camisas gigantescas. A gente vai tentar acompanhar. É isso. Encerro por hoje. Muito obrigado. Vocês que nos acompanham até aqui. Desejo a todo mundo uma ótima semana. Um forte abraço e até amanhã. Tchau.